Saudações, negada! Eu sou seu irmão André Carpano e no vídeo de hoje vamos abordar um assunto que rendeu uma feijoada nessa semana passada. Será que o cristão genuíno na pessoa de Jesus Cristo pode, porventura, ele ir cantar num terreiro de candomblé? À luz das escrituras, se você quiser saber mais sobre esse assunto, então chega mais, porque estamos começando com mais um Consertando nas Redes. Meu brother, na semana passada o seu amigo virtual aqui, André Carpano, postou aqui no canal um vídeo que rendeu muito nas redes sociais, que era o fato do cantor Kleber Lucas ter ido se apresentar, ter ido levar uma oferta em um terreiro de candomblé e com isso trazendo uma certa polêmica. Porque ele apenas cantou uma musiquinha lá junto com os atabaques e aí deu o que falar. E de uma forma muito respeitosa, o nosso irmão Alexandre Laureano me fez algumas perguntas, como: por que eu não expliquei por qual motivo o cantor Kleber Lucas foi nesse terreiro de candomblé, e se eu também não me importo com a imagem do cantor Kleber Lucas passando o conceito de um Kleber Lucas macumbeiro. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero ressaltar algumas coisas. Eu não sou contra o fato de ajudar uma pessoa que está precisando. Independente da cor, da raça, do credo dela, independente de tudo, se ela tem a pele mais clara que a minha ou mais escura, se é mais baixo do que eu ou mais alto, se ela é mais magra ou mais gorda, pra mim não tem esse tipo de coisa. Eu não apoio que seja discriminada nenhuma pessoa de qualquer raça, de qualquer jeito. Não gosto, não apoio e não sou a favor disso. E eu sou totalmente ao favor de se ajudar o próximo. Porém, todos nós vimos que ali foi um culto ecumênico. E existem pessoas que estão fazendo uma certa apologia a isso. Não estou dizendo que é o caso do irmão, mas existem pessoas que estão fazendo uma apologia a esse tipo de coisa, porque estão usando argumentos para dizer que eles estão certos e quem lê a Bíblia está errado, afirmando que é um culto de doação de dinheiro. E por falar nisso, eu nunca vi na minha vida um culto de doação de dinheiro. Mas só de falar o fato que é um culto, já está explicando que eles foram fazer parte de um culto que não é ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. Respeito a religião dos outros, não tenho nada contra, mas eu não faço parte de outros cultos. E uma outra coisa que eu quero falar: quem quiser cantar, canta o que quiser, não tem problema nenhum. Eu não canto só música, vamos dizer, gospel, louvores de adoração, não é só isso, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu gosto de música secular e não vejo mal nenhum se a música secular se enquadra na arte. Eu acho que a arte deve ser muito bem apreciada. Mas não sou a favor da pessoa que é crente na pessoa de Jesus Cristo fazer parte de outros cultos. Exemplo disso, que estava tendo uma mistura tão grande e ninguém citou, é o fato do quê? Se você entrar num terreiro de candomblé, de macumba, qualquer um deles, você pegar uma imagem e pôr embaixo do seu braço, isso dá uma quizumba lascada. Nenhum terreiro de candomblé, de umbanda, seja do que for, da quimbanda, o que for, não aceita isso. Outra, se você não está acreditando, entra em um terreiro também, tenta fazer uma oração que seja para outro Deus, qualquer um que seja. Entra, eu duvido que você vai fazer. Agora, nós temos que mudar o nosso costume dentro e se enquadrar no padrão deles, eu não deixarei. Enfim, o vídeo de hoje vai ser, à luz das escrituras, o que é mais abominável aos olhos do Criador. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 8, do versículo de número 15 ao 17, alega o seguinte: E disse-me: vês isso, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam entre a casa do Senhor, no local do pórtico e o altar, cerca de 25 sacerdotes, de costas para o templo e olhando para o sol e o adorando. Então disse-me: vês isso, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana do que esta para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra com violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar a levar o ramo ao nariz. Sobre esta passagem, podemos analisar 3 coisas de suma importância que vai render aquela feijoada. Primeiro, o profeta do Senhor recebeu diretamente do Criador
uma notícia bombástica. Porque não era nada mais, nada menos do que a coisa que é mais abominável aos olhos de Deus. E acredite, não é a fornicação a coisa mais abominável, não é o adultério a coisa mais abominável e muito menos o ato de falar mal de alguém e condenar pecado dos outros ou condenar as coisas erradas que algumas pessoas amam fazer. Não é isso. A coisa mais abominável dos olhos do Criador é o quê? O fato de fazer um ecumenismo gospel da labareda sobrenatural e deixar de adorar ao Criador. Porque, deixando de adorar a Deus, 25 sacerdotes, homens que eram da elite máxima dos representantes do Deus vivo aqui na Terra, eram os adoradores dele e estavam fazendo o quê? Os sacerdotes do Senhor, do Criador, estavam virados para o sol, adorando ao sol e de costa para o templo. E pior que estava na porta do templo ainda, dentro dele. Semelhantemente, alguns casos que estamos presenciando em pleno século XXI. Os homens que se dizem ser homens de Deus, deixando de adorar ao Criador que fez os céus e a terra e adorando a outras coisas que não tem nada a ver. Segundo, o Criador confirma a coisa que é mais leviana de todas. Aí você deve estar se perguntando: irmão André, o que é leviana? Qual é a coisa mais leviana? Que conceito é esse? Calma, agora eu vou explicar o conceito de leviano, vai vendo. O significado dessa palavra é nada mais, nada menos do que imprudente, sem nenhuma seriedade e um adjetivo que qualifica a pessoa que age precipitadamente, só isso. E não tem nenhuma consideração pela vida do outro. Mas vamos ver o que é o conceito de leviano. É nada mais, nada menos do que aquele que expressa a sua opinião sem se importar se é verdade ou não e sem ter certeza do que está afirmando. E detalhe, não domina o assunto daquilo que ele está pregando. Ser leviano é proceder sem bases verdadeiras, ou seja, um verdadeiro hipócrita. É isso, maldoso e totalmente irresponsável. Também pode ser visto como aquele que tem um comportamento volúvel, que age com total insensatez. Só isso. O indivíduo leviano é uma pessoa fútil, medíocre, que não tem nenhuma noção do que é prudência, sabedoria e muito menos ponderação, assim transmitindo uma imagem de uma pessoa totalmente irresponsável. Terceiro, além do fato deles encherem a terra com violência, que seria nada mais nada menos do que corromper a palavra, torcendo ela e ensinando de outra forma totalmente errônea, a pior coisa que eles faziam era irritar ao Criador, levando o ramo ao nariz. Aí você deve estar se perguntando: que raio é isso, levar um ramo ao nariz? Calma, que hoje o vídeo é explicativo, não é daqueles que eu venho lendo os haters e respondo da minha forma. É dentro da Bíblia. O ato de levar o ramo ao nariz é nada mais, nada menos do que uma espécie de um culto fúnebre feito pela maçonaria, a qual eles dão 3 voltas ao redor do caixão com um ramo de acácia ao nariz. Caso esteja duvidando, se você conhecer algum maçom, pergunta pra ele se não acontece isso. Lá dentro da maçonaria, ainda tem gente que fala que Deus aprova a maçonaria. Tem gente que ainda fala isso. Mas traduzindo aqui pra vocês, o ato que mais incomoda o Senhor é pegar um culto que era de veneração e adoração ao Criador, que fez os céus e a terra, o único digno de toda honra, louvor e adoração, e misturar a outros cultos. Isso. Trazendo para o culto do Criador várias liturgias que não tem nada a ver. É isso, somente isso. Se caso o pastor e cantor Kleber Lucas, junto dos outros pastores, tivessem ido lá para adorar o nome do Senhor, pregando a palavra de Deus ou louvando um hino de adoração ao Criador, eu acho que teria ficado um pouco mais sutil isso e pegado bem melhor. Mas pelo fato dele ignorar a palavra de Deus, não pregar nada da palavra, e muito menos louvar o nome de Deus, mas cantar uma música que não tem nada a ver, isso acabou pegando muito, mas muito mal mesmo, e tornando uma espécie de um ecumenismo gospel, semelhante aos 25 adoradores, sacerdotes do Criador que estavam de costa para o templo e adorando ao sol. É a mesma coisa.
Bom, e é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça. O like maroto e também a sua opinião. Pelo obséquio, o amor de Jesus Cristo Nazareno. Divulga esse vídeo. Mostra para aquelas pessoas que gostam de contrariar a palavra de Deus e acham que esse ato ecumênico estava certo. Peço perdão pela demora de ter feito consertando as redes, mas estava com alguns afazeres aqui e me deixavam sem tempo. Mas prometo que agora eu vou trazer com mais regularidade. E até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. Ah, sem se esquecer. Seu conhecimento é o meio de Deus.